Eu já devo ter comentado com vocês que histórias de crimes envolvendo crianças sempre me deixam para baixo. Eu fico imaginando como alguém é capaz de fazer mal para um ser tão puro e ingênuo. No caso que eu vou contar para vocês hoje, a crueldade ultrapassou todos os limites quando um homem enterrou viva uma garotinha de apenas 9 anos de idade. Eu sou o detetive Bira e hoje conto a história de Jessica Lunsford. Dessa vez eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou contar para vocês o passado sombrio de John Couey. Ele nasceu em 19 de setembro de 1958, na Flórida. Ele era um caminhoneiro, mas a sua principal fonte de renda vinha de atividades ilegais. Ao longo de sua vida, ele teve muitos problemas com a lei. Ao todo, ele foi preso inúmeras vezes por furto. Uma vez por porte ilegal de arma e uma outra por atentado ao pudor. Como se isso não bastasse, em um dos roubos em 1978, havia uma menina dormindo em seu quarto na casa. Ele entrou no quarto e começou a beijá-la contra sua vontade. Também tentou abusar dela. Por conta disso, ele pegou 10 anos de cadeia. Em 1980, ele foi liberado, após um recurso ser apresentado. Mesmo depois da prisão, John continuava a roubar lojas e casas. Além disso, estava desenvolvendo traços de pedófilo, não é? Em 1991, foi novamente preso por tentar abusar de uma criança de apenas 5 anos de idade. Só que, novamente, pelo fato das leis serem brandas, ele conseguiu sair da prisão e voltou às ruas. Mas foi no dia 24 de fevereiro de 2005 que ele cometeu o pior crime de todos. John decidiu invadir a casa de Mark Lunsford. Ele era divorciado e tinha 2 filhos, um menino chamado Joshua e uma menina chamada Jessica. A casa invadida por John ficava a poucos metros de onde ele vivia. John morava em um trailer que dividia com sua meia-irmã e o companheiro dela. Ainda assim, ele acreditava que deveria roubar a casa dos Lunsford, mesmo morando perto. A residência foi invadida de madrugada. Uma das portas da casa estava destrancada e facilitou a entrada de John. Sua ideia inicial era somente roubar, mas enquanto analisava o local, ele entrou no quarto de Jessica e decidiu levar a menina. John a acordou e pediu para que ela não fizesse barulho. John levou Jessica para seu trailer, onde abusou da pobre garotinha. Na manhã seguinte, a família de Jessica percebeu que ela havia desaparecido e chamou a polícia. Logo, buscas pela cidade, envolvendo centenas de voluntários, começaram. Enquanto isso, John continuava abusando da menina. Jessica Lunsford, até então, era uma garotinha como qualquer outra. Ela nasceu no dia 6 de outubro de 1995 e era considerada uma das melhores alunas da sua escola. Além de gostar de estudar, ela adorava cantar, brincar com seus bichos de pelúcia e andar de moto com seu pai.
Os pais de Jessica não conseguiam entender o que tinha acontecido. No quarto da garota estava tudo arrumadinho. A única coisa que faltava no quarto era o pijama da garota, que ela usava no dia do sequestro. Jessica foi vista por seus pais na noite do desaparecimento, por volta das 10 horas da noite, quando seus avós paternos a colocaram na cama. A família morava em uma casa compartilhada, junto com os avós de Jessica. Mas, infelizmente, no dia do sequestro, ninguém percebeu a entrada do criminoso na residência da família. 3 dias depois de estar em cativeiro, John decidiu colocar a menina ainda viva dentro de um saco plástico. Ele prometeu a ela que iria levá-la de volta à sua casa. Por garantia, ele colocou dentro de mais um saco. E sabe o que ele fez? Ele a enterrou no quintal de sua casa. Ele cavou uma cova de mais ou menos 2 metros de fundura. Jogou a menina no buraco e a enterrou. Depois ele jogou algumas folhas para poder disfarçar o local onde a cova tinha sido feita. As investigações continuavam, mas sem sinal do que tinha acontecido com a garotinha. Mas cerca de 3 semanas depois, por coincidência ou obra do destino, John foi parar na polícia. Como ele tinha um extenso registro criminal, listando dezenas de prisões por roubo e considerado um criminoso sexual condenado, um juiz local percebeu que John morava muito próximo à casa de Jessica e resolveu investigá-lo. No dia 12 de março, John deu o seu depoimento, onde negou qualquer envolvimento com a morte de Jessica. Mas, 2 dias depois, as coisas ficaram complicadas para John. Sua irmã deu permissão para os policiais revistarem a casa. E o que as autoridades encontraram lá indicava que ele teve participação no sequestro da garotinha. Durante as buscas na residência, foram achados travesseiros e lençóis com sangue. As análises indicavam que os 2 DNAs encontrados eram da vítima e do criminoso. Com isso, era inegável que John tivesse cometido o crime. Restava agora saber se Jessica estava viva ou onde estava o seu corpo. No dia 17 de março, John foi preso e acusado de ter assassinado Jessica Langsford. Mais uma vez, ele negou ter qualquer participação no crime, mesmo tendo seu DNA identificado. Depois de vários interrogatórios, a verdade veio à tona. Por algum motivo, John pediu desculpas por desperdiçar o tempo da polícia e começou a dar detalhes sobre como tinha cometido o crime bárbaro. Em um áudio gravado, ele confessou ter sequestrado, abusado e assassinado Jessica. A notícia que os pais da garota não queriam escutar de jeito nenhum. Infelizmente, era uma realidade. No áudio, John disse que já havia visto Jessica antes. Mas no dia do sequestro, sua intenção era somente roubar a casa. John também justificou que decidiu enterrar a menina porque não queria mais vê-la. Seria tão estranho, segundo ele, passar pela rua onde viviam os Langsford e ver Jessica. Em sua cabeça, a opção mais viável era matar. Depois da confissão, no dia seguinte, a polícia resolveu ir até a casa de John. Lá,
Eles encontraram Jessica exatamente como ele descreveu, dentro de 2 sacos de plástico. O cadáver foi removido da cova e levado para o médico legista. O corpo já apresentava um leve estado de decomposição. Lá, foi revelado que ela acabou morrendo asfixiada e tinha sido enterrada viva. Enquanto estava enterrada, ela conseguiu ficar viva entre 3 a 5 minutos, tempo em que ainda havia oxigênio para respirar. Durante o julgamento, que aconteceu 2 anos depois do assassinato, John alegou que sempre foi viciado em álcool e drogas. Também disse que no dia em que sequestrou a menina, ele estava totalmente alterado. No dia 13 de março de 2007, um júri, composto por 6 homens e 6 mulheres, decidiu que John era o culpado pelo sequestro, estupro e morte de Jessica. 2 dias depois, ficou decidido que ele seria sentenciado à morte. Em agosto, os advogados de defesa entraram com um recurso, alegando que John não poderia ser morto porque, além dele ter tido uma vida cheia de problemas, ele também teria uma baixa capacidade intelectual. E, segundo a lei, pessoas incapazes mentalmente não podem ter uma pena fatal. Porém, a justiça decidiu que ele possuía, sim, total capacidade de suas funções e sabia exatamente o que estava fazendo. De acordo com a reportagem da CNN, John Cooey já esperava ser condenado e chegou a dizer isso para os guardas da prisão. John morreu em setembro de 2009, mas não por conta do cumprimento de sua sentença de morte. Ele foi diagnosticado com câncer e acabou não resistindo à doença. Por causa deste caso, uma nova legislação foi implementada na Flórida a respeito de crimes de abusos sexuais. Inclusive, o próprio nome da lei, Jessica Lunsford Act, foi uma forma de homenagear a jovem. Uma tragédia que jamais poderia ter acontecido, mas, vivendo aqui entre meros mortais, estamos fadados a presenciar acontecimentos como este. Eu me despeço por aqui, mas nos encontraremos de novo em breve. Até mais.